A ameaça de pregações distorcidas do Evangelho não é de hoje. Na carta aos Gálatas, Paulo está falando disso. Paulo está condenando coisas que estão sendo ensinadas e pregadas que não estão na Bíblia, que não estão nos escritos, né? No que Jesus falou. Naquele tempo não tinha a Bíblia constituída do jeito que a gente tem hoje, mas não estão nos escritos ou nos ensinamentos que Jesus passou naquela época. Hoje a gente tem tido esse tipo de problema. Alguns púlpitos, algumas igrejas têm pregado coisas que agradam aos ouvintes. E às vezes pregam coisas que agradam aos ouvintes, o que seria um nível é o superficial, ou seja, aquilo que não fala o que tem que falar, mas às vezes pregam o que não existe, o que não está na Bíblia. E esse é um risco muito maior. Todos os dois são ruins. Nós precisamos nos manter firmes, fiéis aos ensinamentos bíblicos. Naquele tempo, o que estava acontecendo era que alguns mestres começaram a exigir daqueles que queriam, dos gentios que queriam se converter ao cristianismo, por assim dizer, não tinha ainda esse nome, mas quem queria se converter ao cristianismo, alguns mestres judeus começaram a exigir práticas do judaísmo, exigia que se circuncidasse, que não comesse carne de animais da pata rachada, porco, por exemplo, e que cumprisse a lei, né, toda a Torá. Então veja que não fazia sentido isso. Paulo está mostrando que o evangelho da graça, talvez não ficasse assim... o sentimento de que não está justo, né? Nós judeus temos que fazer tudo isso e ainda somos salvos pela graça, eles não têm que fazer nada, não sei. Mas o que aparece aí é um ensino distorcido da palavra. E Paulo se preocupa com isso, com essa mudança. Nos versículos seguintes, a gente leu do 1 a 5, versículo de 1 a 5 de Gálatas 1 na primeira lição, na segunda é do 6 ao 10. Nos versículos seguintes, Paulo vai falar disso, o título está aqui, Inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, nos pregue evangelho que vá além do que nós temos, do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Veja que Paulo está preocupado que muito rapidamente já houve distorção no meio da igreja. E o que ele queria era manter a doutrina cristã. Ele queria que o povo resistisse aos desvios, aquelas coisas que são faladas que não estão consonantes com a Bíblia, que não estão na Bíblia. E isso é um problema seríssimo, porque para a gente se manter na pureza da fé, né, se a gente se manter firme na doutrina, a gente tem que entender e conhecer e praticar a doutrina. Eu usei duas vezes, né? Entender e conhecer e praticar, como uma forma de você entender que as três coisas precisam ser necessárias. Eu não vou saber discernir se estão falando besteira ou não, seja num vídeo, num púlpito ou em algum lugar, se eu não conhecer a Bíblia. O Paulo mesmo fala dos bereanos, sabe? À medida que eu falava aos bereanos, eles iam consultando a palavra para conferir se era isso mesmo. Paulo não acha isso ruim, não. Ele acha isso sensacional e extremamente correto. Eu e você temos essa obrigação. E ainda mais, nós temos uma sociedade
inclinada à corrupção, à iniquidade, que prega costumes, culturas, ideologias. Em cima disso tudo se desenvolve uma política e uma economia. Não tenha dúvida que a política, muitas vezes, segue para atender aos anseios, entre aspas, da população. Independente dela estar certa, estar errada, ser cristão ou não ser cristã, está seguindo no caminho moral ou não. Mas os líderes políticos acabam caminhando nessa direção e muitas vezes a economia vai junto ou deve ir junto. A política determina a economia. Então veja que as distorções aparecem e as coisas acontecem. Além disso, a gente ainda tem um outro grande problema: as interpretações da palavra de Deus. A gente precisa aprender a ler, estudar e interpretar corretamente a palavra de Deus, porque por conta de interpretações diversas é que a gente que surgem alguns questionamentos, algumas heresias no nosso meio, não, misericórdia, no meio dos evangélicos em geral. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. A gente precisa entender o que cada grupo, o que cada denominação prega e defende, para a gente saber se a gente concorda, se a gente não concorda, o que está na Bíblia. Como eu estou lendo a Bíblia? Existem técnicas e formas corretas de se ler e interpretar a Bíblia, né? Às vezes a pessoa lê no português e sai pregando em cima do português. Tudo bem, o português nos traz facilidade de ler o texto bíblico, mas a Bíblia não foi escrita em português. Isso quer dizer que muitas vezes o que está escrito ali no português pode dar margem a interpretações que não estavam no texto original. Então a gente precisa olhar o original, a gente precisa entender o contexto. O texto bíblico é um texto escrito de A para B, de alguém para alguém naquele tempo. Não estou descartando que tenha sido inspirado por Deus. Com certeza inspirado por Deus e é útil, proveitoso para ensinar, redarguir, enfim. Mas a gente precisa entender o que estava se passando, qual era o contexto, porque este entendimento do contexto vai nos dar uma ideia ampla daquilo que está sendo falado ali. Ok? Então a gente precisa entender essas coisas, para que a gente não caia em falsas interpretações, em interpretações erradas que não agradam a Deus. Então, o que esta lição vai nos trazer e o que esse texto que a gente leu de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, vai nos trazer é a necessidade de discernimento espiritual e firmeza de fé. Não fazer as coisas para agradar aos homens. Encher igreja é fácil. É só pregar cura, libertação, sucesso financeiro, sucesso profissional. Se você começar a pregar essas coisas, a igreja enche. Mas esse não é o evangelho. Se você começar a pregar coisas que não estão na Bíblia, é possível, mas sejam agradáveis, a igreja vai encher. Mas isso não é o evangelho. E a gente está fazendo o quê? A gente está agradando a homens ou agradando a Deus? Importa agradar a Deus e fazer a sua vontade. Olha, eu não vou dizer que para fazer a vontade de Deus a gente não deve buscar fazer a coisa de forma mais efetiva, de forma mais consciente, de forma mais firme, procurar o melhor caminho, procurar a melhor estratégia, uma estratégia que seja sustentável, uma estratégia que tenha uma boa efetividade, mas a gente não precisa se preocupar com os resultados. Lembre-se, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o Saulo, não é o pastor, não é o pregador, é o Espírito Santo. Então a gente tem que pregar da melhor maneira possível, sabendo o que está falando, estudando, sabendo interpretar o texto bíblico, sabendo aplicar o texto bíblico, mas com sabedoria vinda de Deus, porque é Ele, né, o Espírito Santo de Deus é que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, mergulhar na Bíblia para conhecer a doutrina bíblica correta, ok?
Muitas interpretações bíblicas existem, muitas denominações, motivo pelo qual existem muitas denominações é esse. Várias delas têm um, dois, ou três, ou 5, ou 10 pontos diferentes. E várias delas são, como se diz, são seguidoras de Cristo. Agora, algumas denominações, algumas igrejas fazem coisas condenadas na Bíblia. Isso não pode. A gente não pode aceitar isso. Ok? Se o batismo é por imersão, por aspersão. Nós batistas acreditamos que o batismo é por imersão. Entendemos pela interpretação da palavra e do todo, sim. Ok? Agora, quer dizer que quem batiza por aspersão não está salvo? Não, quem sou eu para dizer isso? Vamos esperar chegar lá no céu e a gente vê o que Deus fez ou falou a respeito disso. O que me importa é conhecer a doutrina bíblica e o que me importa é praticá-la da melhor forma, da forma mais correta possível. Essa é a lição de número 2 da revista Palavra e Vida, edição número 82. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Esta revista de número 82 tem por tema Gálatas, a carta da liberdade, e foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. Essa segunda lição, que trata dos versículos de 6 a 10 do capítulo 1, fala ou tem por tema a admoestação contra um evangelho distorcido. Evangelho distorcido. Paulo fala da rapidez, com que os gálatas se desviaram. E era tão rápido, mas tão rápido, que não passou 2000 anos para que isso acontecesse. Já aconteceu. Já naquele tempo aconteceu. A gente imagina ali 5, 10, sei lá quantos anos que isso deve ter acontecido desde que Paulo implantou enviou aquele evangelho. O evangelho esteve lá dependendo do norte ou do sul, ali a situação comentamos no vídeo anterior, mas imagina que em pouco tempo as coisas já mudaram. O primeiro tópico fala de contra as distorções doutrinárias. Paulo se coloca firmemente contra essas distorções doutrinárias, Preocupação com a rápida mudança de crença entre os gálatas. Rápido, precisamos, estou falando isso, já precisamos manter uma base sólida na fé. E para manter uma base sólida na fé, eu tenho que saber no que eu acredito. Eu tenho que saber o que eu acredito para estar atento às coisas que vão acontecer. Eu não sei se você já teve a experiência de mudar de cidade, por exemplo, mudar de estado, mudar de um estado para outro estado. Aqui em Brasília, como tem uma mistura muito grande de todos os povos do Brasil, vamos dizer assim, de todas as culturas regionais, não há uma influência única em cima da gente. Mas em outros lugares, eu já morei no Mato Grosso do Sul, eu sou carioca, já morei no Mato Grosso do Sul, já morei em Porto Alegre. A gente percebe quando a gente chega num lugar desse, a gente, primeiro, recebe um choque com algumas diferenças culturais, diferença de falar, diferença de fazer as coisas, diferenças às vezes com regionalismo. Então no sul tem um jeito, um vocabulário todo diferente. Demorei um pouco para entender como é que se falava dinheiro no sul, que não se usa centavo, é 32,47, por que com? 32,47 é 79, não entendi, até você entender que aquilo ali era um centavo, ou então capaz do gaúcho, eu estou te atrapalhando aqui, capaz, precisa de ajuda? Capaz. E até você entender o que significa aquela interjeição ali, demora um tempo. Em Porto Alegre, ou em Campo Grande, alguns outros costumes, lá tem o tereré, assim como tem o chimarrão no sul, mas o chimarrão do sul a gente conhece no Brasil todo. Eu não conhecia o tereré de Campo Grande, ou de Porto Alegre, que é
basicamente, não vou chamar de a mesma coisa, mas é erva com água gelada, né? É um costume regional. Ou então, o churrasco lá, geralmente você é convidado para o churrasco na casa de alguém, as casas são construídas de tal maneira que tem um corredor lateral e a churrasqueira fica lá atrás. Então, quando ele te recebe, você passa pelo corredor lateral e vai lá para trás. É um jeitão do campograndense fazer as coisas. Geralmente você não passa dentro da casa da pessoa, você passa em volta. É o jeitão, é a cultura, é o formato que existe ali, ok? E quando você vai para um lugar desse, você começa a ser influenciado. Ou seja, você muda o seu comportamento, você muda o seu sotaque, você muda o modo de falar e às vezes até o modo de pensar e de agir por conta do local onde você está. E você não percebe isso. Né? Por menos de um ano que eu morava em Campo Grande, o Campo Grandense tem um R arredondado, é um porquê, né? É um jeitão assim, arredondadão de falar. Com menos de 6 meses que eu voltei no Rio, o pessoal começou, mas você está falando de um jeito muito engraçado, muito diferente, mas eu não percebia. Então, perceba que a gente convive com as coisas no nosso dia a dia, toda nessa volta toda, né? A gente convive com o pecado, a gente convive com outras doutrinas não bíblicas, e a gente vai se acostumando com estas coisas. Algumas coisas não tem o menor problema, se é questão de costume, se é questão de jeito de fazer, não tem problema. Se não vai contra a doutrina bíblica, não tem problema. O problema é que muitas vezes a gente começa a receber doutrinas outras, comportamentos errados, opiniões distorcidas ou que vão contra a Bíblia. E a gente começa a aceitar, a gente começa a não se incomodar. E esse é um grande problema. A gente precisa estar alicerçado, enraizado. Lembra do desenraizou do mundo que Paulo usa nos primeiros versículos? A gente falou na lição passada, então a gente precisa tirar, já que a nossa raiz saiu do mundo, ela precisa estar na palavra de Deus. Paulo fala que se admira, né? Ele se admira, né, de ter, admira-me que estejais passando tão depressa. A admiração, essa palavra no grego é taumazo, maravilhar-se, admirar-se, espantar-se, mas já está causando problema, já está se desviando. Que mudança é essa repentina, né? Com que facilidade a igreja saiu da liberdade da graça para a escravidão, para como é que se diz? A condição do legalismo, né? Paulo se surpreendeu com essa situação, né? E a situação, como eu falei, eram as exigências feitas pelos mestres que eram judeus dentro da igreja cristã, mestres judeus que se converteram ao cristianismo e não deixaram estas coisas de lado, não deixaram a circuncisão, comer carne de porco e guardar o sábado, né? Que eram coisas da lei, não deixaram de fora e começaram a colocar como obrigação para que os gentios fizessem essas coisas, para que eles pudessem ser crentes, por assim dizer. Veja, talvez Paulo não tenha percebido que ele demorou uns 10 ou 14 anos, se eu não me engano, entre a conversão e começar a pregar. Ele demorou um tempo para reestudar aquilo tudo e entender que aquilo tudo não era desse jeito. Né? Talvez ele tenha sido um pouquinho duro, mas o que Paulo está falando é que aqueles mestres estavam substituindo a graça, a salvação pela graça, por esforços em atender rituais da lei. Né? Talvez não, a gente percebe que algumas religiões, algumas crenças não se conformam com a salvação pela graça apenas pela fé, né? Somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, mas algumas religiões acham que precisa ter boas obras, que precisa fazer isso, que precisa pagar penitência, que precisa mais alguma coisa, né? Que não
que o arrependimento e fé, a salvação apenas por arrependimento, ela parece ser uma salvação barata, né? E essas igrejas estavam se desviando do evangelho e tornando-se sinagogas judaicas, ou seja, voltava para estudar a palavra do jeito antigo, da forma antiga, entendendo que era necessário cumprir toda aquela ritualística, todo aquele ritual do Velho Testamento. Paulo vai enfatizar que somente a fé é suficiente para a salvação, porque a gente não merece, né? E é isso que a gente precisa entender. Nós não merecemos a salvação. Não há nada que eu possa fazer que me fará merecedor da salvação. Por isso a salvação é de graça, né? Uma coisa que estava acontecendo ali é a desqualificação do trabalho de Paulo. Toda vez que ele fundava uma igreja, vinha aquele povo que a gente chama de judaizante, que entendia que era necessário cumprir a lei antes de ser salvo, e desfazia o trabalho de Paulo. E olha, isso acontece com muita tristeza, eu tenho que afirmar, né? Isso acontece no nosso meio. Acontecem de pessoas que vêm, tentam desfazer, tentam desqualificar o pregador ou aquele que fez alguma coisa, ou afirmam, como diziam, que Paulo não era discípulo autêntico de Jesus, né? Mas que ele buscava apenas recursos financeiros. Esse é um ponto interessante, porque em outro texto, Paulo fala sobre a necessidade do sustento financeiro, né? Digno é o obreiro do seu salário. Ele fala sobre a necessidade do sustento financeiro daquele que está fazendo a obra da casa de Deus. E alguns desses mestres judaizantes estavam dizendo justamente isso, que o trabalho de Paulo estava desqualificado, ele não era um discípulo, porque ele estava buscando apenas recursos financeiros, né? Paulo chama isso de perturbação. Quantas vezes a igreja é perturbada? Quantas vezes a gente tem coisas acontecendo em volta quando a gente está tentando fazer um determinado trabalho, desenvolver uma determinada atividade? As perturbações no meio da igreja aparecem e elas precisam ser identificadas. A gente precisa orar quando essas coisas acontecem. Um falso evangelho, um evangelho adaptado. É isso que Paulo está falando aqui, né? E que aquele evangelho não era evangelho não era o evangelho puro, né? Era uma subversão. Estava alterando, não, uma corrupção daquilo que estava sendo ensinado. Paulo combate aqui, falso ensino, divisão, perturbação, né, dizendo que isso precisa ser condenado e combatido. Essas coisas precisam ser condenadas e combatidas. A gente precisa entender que como igreja precisamos ser há entendimentos diferentes, interpretações diferentes, mas a gente precisa ser um. Se você está numa igreja e você não concorda com a doutrina dessa igreja, procure uma que você concorde. Mas não vai fazer perturbação ali dentro, não vai ficar tentando alterar as coisas da igreja por conta disso, né? Tempos de globalização, informação e aculturação. É o que eu falei para vocês, né? Se antes eu até precisava viajar para ter um pouco desse choque cultural, hoje eu consigo fazer isso até online. Eu consigo misturar as culturas. Veja que as agendas que estão sendo desenvolvidas são agendas globalizadas. São agendas sendo desenvolvidas em vários países e um acaba se apoiando no outro, porque um país faz, o outro vê. Uma população do outro país vê, e as coisas vão ficando desse jeito, né? Mas a gente precisa estar atento e vigilante, vigilante no princípio do Evangelho de Cristo. A salvação é pela graça.
não podemos permitir neste evangelho adaptações, mudanças ou um outro evangelho que não seja arrependimento, fé e mudança de vida. Ah, mas Deus me aceita como eu estou. Sim, mas se você aceitou a salvação, você mudará de vida, né? Arrependimento, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, precisa acreditar, confiar, ter fé e precisa seguir. E seguir implica em mudança de vida. Nosso segundo tópico fala da autoridade inquestionável do Evangelho, está ali nos versículos 8 e 9, que diz assim: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Digo e repito, anátema. Ali no dicionário Michelis Online, você pode pesquisar, está lá: expulsão do seio da igreja, excomunhão, né? Ou seja, esse cara tem que ser retirado do meio da igreja. Admoestação ou repreensão enfática, condenação, execração, opróbrio, isso mesmo, é com R duas vezes, opróbrio, tá certo? Essa pessoa precisa ser retirada, essa coisa tem que ser retirada da igreja. Ele é anátema. Eu fui um pouquinho olhar a palavra original no grego, né? E interessante que a palavra original no grego é anátema, né? Essa palavra veio transliterada. Transliterada é quando você tira de uma língua e leva para outra, né? O verbo delete apareceu em alguns programas para dizer que aquele arquivo precisava ser apagado, né? E hoje a gente usa o deletar. Fulano foi deletado. Eu deletei, né? Já está no português. Foi transliterada do inglês para o português. Anátema também. E o dicionário Strong nos traz dois significados: algo preparado ou separado para ser guardado ou dedicado, especificamente uma oferta resultante de um voto que, depois de ser consagrada a um deus, era pendurada nas paredes ou colunas do templo ou colocada em algum outro lugar visível. Então está falando de alguma coisa que era levada para ser consagrada a uma divindade qualquer, mas era deixado lá, era abandonado lá. Ok? Segundo significado, algo dedicado a Deus sem esperança de receber de volta, entrega para Deus. Quando referindo-se a um animal doado para ser sacrificado, se leva lá, é um animal tão bom, boa qualidade, mas eu vou sacrificar. Então você vai entregar e não vai receber de volta. Daí, uma pessoa ou algo destinado à destruição, né? Uma maldição, uma praga, um homem amaldiçoado destinado à mais terrível das tristezas e angústias. Anátema. Se alguém pregar um evangelho diferente, que seja entregue a Deus, abandonado à sorte de Deus, abandonado à vontade de Deus. Deixa Deus cuidar dele, mas não ouça isso, né? Veja, Paulo destaca, né, a necessidade de reconhecer a autoridade inquestionável da palavra de Deus. Temos algumas religiões por aí e eu peço a você que preste atenção nisso. Eu acredito na Bíblia, mas também acredito nesse livro aqui. Eu acredito também no evangelho também de fulano, né? Então, cuidado. Existem religiões que dizem que usam a Bíblia, mas não usam como única regra de fé e prática. Não usam como palavra de Deus. É um livro bom. Um livro bom, tem um montão de livro bom. Mas a Bíblia não é um livro bom. A Bíblia é a palavra de Deus. É a única regra de fé e prática. Se está na Bíblia, está valendo. Se não está, não está valendo. Cuidado com a interpretação que vai além do texto bíblico, porque são muitas as interpretações que acontece. Você precisa estar dentro da Bíblia, né? Reconhecer e aceitar a autoridade inquestionável da palavra de Deus em nossas vidas, né? E por isso que a gente precisa buscar, entender e compreender a fundo as Escrituras,
para a gente entender o que de fato Deus quer falar a nós e resistir a ensino que se desvie da mensagem central do Evangelho. Vai ter um montão de coisa que não está escrita na Bíblia ou não está explícito na Bíblia e vai gerar dúvidas, ok? Vai acontecer, né? Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quer ver uma coisa? Na Bíblia não diz que você não pode fumar, né? Mas diz que não pode ser dado a vício. Mas eu fumo e não tenho vício. Mas é o templo do Espírito Santo. Veja que não está escrito não pode fumar. Vai gerar dúvida? Em alguns casos pode gerar algumas dúvidas para algumas pessoas. É dúvida quanto à bebida, fumo, a tatuagem, a tipo de roupa. Tipo de roupa até tem bastante coisa escrita lá. Mas veja que alguns usos e costumes não vão estar escritos na Bíblia, com ipsilíteres, com as letras. Mas o que a gente precisa entender é a doutrina, é o que é importante. A salvação é pela graça. Essas coisas são importantes? São, porque se comer carne vai escandalizar meu irmão, eu não vou comer carne. Então, se deu dúvida, nem faça. A minha sugestão é essa. Deu dúvida, nem faça. Alguém pôs dúvida, por amor não faça. Eu vejo que não tem problema nenhum, por amor não faça. Não faça porque alguém vai se escandalizar e ai daquele pelo qual vier o escândalo. Mas a mensagem central do Evangelho é arrependimento, mudança de vida e fé, salvação pela graça, ok? E olha, Paulo está sendo muito sério com isso. A seriedade com que ele frisa essa questão é muito grande, mas ainda que nós mesmos, se eu pregar um negócio diferente, ou um anjo do céu vos pregasse outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema. Veja, nem um anjo vindo ensinar. Nada, é isso aqui. É para parar aqui. É para parar aqui. O ponto central é esse. E desse ponto central, nós não podemos fugir. Ok? Vamos ter que aprender a viver, a nos comportar, a fazer um montão de coisa, tá? Mas Paulo estava convicto do ensinamento da graça redentora do sacrifício de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. O próprio Cristo nos ensinou assim, né? Aí o nosso comentarista coloca aqui que alguns estudiosos afirmam que Paulo foi severo demais com esses judaizantes. Talvez, tá? Talvez até vá concordar com esses estudiosos, porque Paulo demorou um tempão para entender. Por que os outros têm que entender rápido se ele mesmo demorou? Por outro lado, vocês lembram o que Paulo estava fazendo, né? Quando ele teve um encontro com Cristo? Ele estava indo perseguir cristãos. Por quê? Porque ele era zeloso. Ele entendia que estava errado e no seu zelo, no seu entendimento, ele pediu autorizações para ir lá prender aqueles que estavam fazendo contra o que ele acreditou que era correto. Então Paulo está na ênfase, né? Ênfase de dizer que, olha, está errado, é anátema, tira do meio do povo, não dê ouvidos. Por quê? Porque ele está sendo extremamente zeloso com as coisas de Deus e nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus, né? Para Paulo não tinha meio termo, não. Talvez pareça às vezes que Paulo é um cara meio pavio curto, né? Não havia dois termos. E ele coloca aqui, o nosso comentarista, uma coisa bem interessante, né? A bebida pode ser doce, refrescante, pode ser saborosa, mas se você botar uma gota de veneno, ela vai ser mortal. Né? E a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Hoje nós ouvimos muitos pregadores pela internet. Olha quem está falando, eu também estou pregando pela internet, né? Mas a gente ouve muitos pregadores pela internet, muitos canais, alguns com milhões de seguidores. O que estão pregando? É o evangelho de Deus ou não? É o evangelho da palavra de Deus ou não? Temos que ter cuidado com estas coisas, tá? A gente tem que ter cuidado quando e o que
a gente acaba agregando ou acrescentando aos ensinamentos do Evangelho. Culturas, ideologias, ideias da sociedade vão tentar nos conduzir por diversos caminhos. Estamos aí com uma grande discussão a respeito do aborto, né? Infelizmente, esses dias ouvia de um amigo, de um irmão que morou na Europa, que lá na Europa, em alguns países, a coisa é tranquila. Até 3 meses a mulher, segundo ele, né, a informação que me passou, até 3 meses a mulher poderia decidir ela mesma se faria aborto ou não, o médico faria. De 3 a 6 meses ela ainda poderia fazer o aborto, mas o médico deveria dar um parecer. E acima de 6 meses, se descobrisse que tinha um problema defeituoso, não tem um braço, um problema cerebral, um distúrbio neurológico, com um parecer médico, a mulher poderia fazer aborto. Com que facilidade se tira a vida, né? E isso é entendido e aceito, inclusive, nas igrejas evangélicas. A coisa se tornou normal, a discussão se tornou normal. E a gente precisa ter cuidado para que a gente esteja centrado na palavra e não aceite essas coisas. E Paulo, aí no versículo 10, vem colocar qual é o seu parâmetro, aonde ele busca a sua aprovação. Nosso terceiro tópico fala a busca pela aprovação divina, Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E olha os termos que ele coloca, né? A discussão ali estava um pouquinho diferente da discussão de hoje. Hoje a gente critica quem prega um evangelho fácil. Venha do jeito que está, Deus te aceita do jeito que está, e não precisa mudar nada, Ele te aceita assim mesmo. É uma questão de escolha e Deus vai aceitar a tua escolha. Não. Isso é o que está sendo pregado hoje. Tá? Mas o que a gente está falando não é tanto ao mar nem tanto ao vento. Não é um evangelho que você precise fazer por merecer, nem um evangelho que você não vá se mudar se converter. É um evangelho no meio do caminho. O que está acontecendo naquele tempo é a acusação contrária. Os judaizantes acusam Paulo de facilitar a entrada dos gentios para o evangelho, não tendo que cumprir certos requisitos. Essa seria a acusação, por assim dizer, que os judaizantes estavam tentando fazer. Lembre que esta discussão vai acontecer para e passo, ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo, que o capítulo 15 de Atos, quando tem ali o concílio de Jerusalém, ok? Paulo está sendo acusado de facilitar a entrada dos gentios porque ele não estava exigindo a circuncisão nem a observação da lei. Ok? Por conta disso, os judaizantes acham que Paulo tá fazendo isso para aumentar, crescer a igreja, ao contrário. Mas Paulo não está preocupado com isso. Não é esse o ponto de vista. Em nenhum lugar Paulo entendeu, em nenhum lugar Paulo leu, em nenhum lugar Paulo acreditou e recebeu essa informação, esse ensinamento, que Jesus teria dito que para ser salvo, primeiro teria que cumprir toda a lei. Né? Jesus veio cumprir a lei e Paulo vai explicar em outra carta também que a lei se resume no amor. O que Jesus está tentando nos explicar, nos ensinar, é que se você cumprir a lei ao pé da letra e não tiver amor, a letra é vazia, não vai ajudar em nada. Mas se você tiver amor, você vai cumprir a lei, vai buscar cumprir a lei. Né? Ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que qualquer que olhar para o seu irmão já com raiva, já matou no seu coração. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que se um homem olhar para uma mulher desejando ela no seu coração, já cometeu adultério com ela.
Então veja que Jesus está dizendo que não é o pé da letra, mas é o contexto todo. E Paulo está dizendo que, olha, não são essas regras básicas da lei, né? Porque as regras da lei, não pode comer carne de porco, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado. Essas coisas podem ser até boas, né? A gente tem aí operação de fimose que algumas vezes é feita. Em alguns casos é bom não comer certos tipos de carne ou certos tipos de comidas. Gordura demais faz mal. Guardar o sábado, pode não ser o sábado, a gente precisa se dedicar a Deus, a gente precisa ter um tempo de descanso. Então veja que não é a regra do dia escrito, da comida explícita ou daquilo explícito daquele jeito que vai fazer você ser salvo, tá? E o Paulo não está procurando o favor dos gentios, né? Fala, olha, procurar favor, peitó, deve ser, significa no contexto conciliar, né? A ideia parece essa, que Paulo está afrouxando a doutrina para facilitar o crescimento da igreja, mas Paulo diz que não, eu não estou fazendo isso. Sabe por que eu não estou fazendo isso? Porque o meu compromisso com Cristo é extremamente grande. Ele é tão grande, mas tão grande, que eu sou o seu escravo. A palavra que ele utiliza aí é doulos, né? A palavra em grego, doulos, é escravo, escravo mesmo. Existia essa relação naquele tempo, existia a relação de escravidão. O conceito não é se está certo ou se está errado, mas ele veio usar o mesmo conceito do escravo, do relacionamento do escravo com seu senhor, para comparar o relacionamento dele com Deus, né? Paulo não está com essas ideias egoístas de facilitar ninguém a nada, né? E ele diz exatamente isso, eu sou escravo de Cristo, né? Olha o que o versículo 10 fala, não seria servo de Cristo. Servo aqui, a tradução é doulos, e doulos é muito mais escravo do que servo, né? O escravo não tem vontade própria, ele não faz o que ele quer, ele não faz coisas para se agradar, ele faz apenas a vontade do seu Senhor, ele está totalmente sujeito à vontade do seu Senhor. É isso que ele está falando. Olha, eu não estou preocupado em agradar pessoas, mas eu estou preocupado em agradar a Deus. E quantas vezes a gente faz algumas coisas na igreja e a gente quer agradar pessoas, sabe? Poxa, fiz tal coisa e ninguém me agradeceu. Ninguém disse um parabéns ou um obrigado, né? Essas coisas, às vezes, fazem mal a gente. Um agradecimento, às vezes, faz mal a gente, sabia? Porque, às vezes, infla discretamente o nosso ego. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Claro, todo mundo gosta de retorno, a gente chama de feedback das coisas que faz. Tá bom, tá ruim, melhora desse jeito, piora daquele jeito. Enfim, a gente gosta, aliás, o ser humano gosta de aprovação. Ninguém gosta de reprovação. Mas o que Paulo está falando é que eu não estou fazendo isso para obter popularidade, porque eu sou escravo de Cristo e eu estou completamente comprometido com Ele. É a questão de compromisso. Eu quero agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você está comprometido com Deus? Para agradar a Deus, para agradar ao seu Senhor, você precisa saber qual é a vontade do seu Senhor. E depois você precisa fazer a vontade do seu Senhor. O servo não possuía vontade própria, né? E o Senhor podia simplesmente: estou com raiva de você, quero chicoteá-lo. Chicoteia. Quem vai julgar? Ninguém vai julgar, era escravo. Se o servo resolvesse que queria chicotear o escravo, ele ia chicotear. Se o servo se o senhor quisesse prender o escravo, ia prender e pronto, acabou. Resolvi que eu quero matar. Pronto, acabou. Matava. Era a relação que existia. E é isso que Paulo está dizendo. A minha relação com Cristo é essa. Tá? É uma relação de
escravidão, de serviço. E ele se coloca nesta posição. Veja que interessante. Ele é leal e vai prestar um serviço a Deus. Tá? As pessoas muitas vezes buscam nas atividades da igreja influência, riqueza, agradar pessoas, né? Mas a gente precisa estar focado direitinho. Paulo usa aqui a sua própria experiência e testemunho da sua pregação. E porque ele prega, ele está sendo perseguido, né? Perseguido por gentios e perseguido por judeus. Então, sua convicção é de que ele não estava procurando agradar a homens, e sim agradar a Deus. E hoje a gente tem tido algumas mudanças na nossa sociedade, que muitas vezes tentam nos pressionar a entender, entre aspas, algumas doutrinas de forma diferente, né? Diferente dos ensinos cristãos. Aliás, essa é uma discussão que antigamente a moral e os bons costumes eram baseados na Bíblia, e hoje a gente, em busca de um Estado laico, está deixando essas coisas de fora. E está deixando moral e bons costumes de fora por entender que são coisas religiosas e a sociedade tem que ser laica, enfim, o governo tem que ser laico, a sociedade não, né? E a gente está criando verdadeiras distorções. A gente não, o povo, a sociedade, tem criado verdadeiras distorções e iniquidades. E a gente tem que ter cuidado, nós temos que ficar firmes no Evangelho, firmes na palavra de Deus, né? Vai acontecer pessoas, até ativas, muitas vezes ativas na igreja, saírem por não concordarem com o que a gente está fazendo, ou não concordarem com coisas que estão na Bíblia, achar que não é bem assim. Cuidado, não é bem assim é uma palavra complicadíssima, tá? Mas a gente não pode negociar a verdade do Evangelho com práticas e atitudes que anulam o verdadeiro Evangelho. Eu não tenho que pregar o que as pessoas querem ouvir, eu tenho que pregar o que eu tenho que pregar. Conclusão, né? A importância de permanecer fiel à verdade do Evangelho, manter a mensagem original. Já brincou de telefone sem fio, em que uma mensagem é passada para uma pessoa, que passa para outra, que passa para outra, e lá no final o que se ouve é uma coisa completamente diferente? Então nós somos desafiados a manter a mensagem de forma limpa, da forma como ela foi enviada, como ela foi ensinada. Ideologias, filosofias e modas vão aparecer, e a gente precisa saber discernir. Só vai saber discernir quem está firme na palavra. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, aprenda da Bíblia. Não sabe? Peça a Deus sabedoria, procure orientação com o seu pastor, procure orientação com um irmão um pouco mais experiente, que possa lhe ajudar a entender melhor o que a Bíblia diz em certos lugares que talvez te dê alguma dúvida. Para pensar e agir. O Evangelho é importante para você, né? E como isso se torna público, como você faz para pregar o Evangelho. As pessoas sabem que o Evangelho é importante para você. Você tem um desconfiômetro aguçado o suficiente para ouvir uma pregação não bíblica e se incomodar com ela, né? A pergunta aqui não era essa não, mas diz: qual é o seu sentimento quando você percebe que o Evangelho está sendo pregado, que o Evangelho que está sendo pregado não é o verdadeiro Evangelho. Você tem que estar com o ouvido bem aguçado, né? Aguçado, para que você perceba, né? Perceba as coisas que estão sendo ditas ali. Qual dos erros modernos podem prejudicar o verdadeiro Evangelho? Vários a gente tem visto por aí. É só olhar para o lado, espero que na rua, não na igreja, mas só olhar para o lado que a gente vê ali várias atitudes e coisas sendo feitas que contrariam a palavra de Deus.
Olha, Senhor, que Deus nos dê misericórdia, tenha misericórdia de nós, né? E que consigamos ficar firmes no Evangelho bíblico, na palavra de Deus. Estude a Bíblia, né? Leia a Bíblia, ore, peça a Deus esclarecimento, para que estejamos sempre firmados na palavra.